E chegou a hora do quadro Tá na Dúvida. Quero te lembrar que amanhã é o último dia para declarar o imposto de renda e 500 mil de contribuintes ainda não declararam. Isso só em Santa Catarina, gente. A dica de hoje é para esse pessoal. Quem deixou para a última hora, Kelly Borges, o que dá para fazer agora, com o prazo batendo a porta? Prazo apertadíssimo, mas ainda é possível, viu, Marta? E principalmente para você que ainda não honrou seus compromissos aí com o Leão. Para a gente validar esses números que você disse, a Receita Federal, até ontem, às 11 horas da manhã, tinha recebido em Santa Catarina da expectativa de 2.343 declarações, 1.918 tinham sido entregues. Então, ainda falta muita gente e é por isso que a gente vai conversar agora com o Alisson Kremer, ele que é contador e também ele faz parte da associação, né, do Sindicato das Empresas de Serviços Contábeis da Grande Florianópolis. Muitíssimo obrigada pela sua participação ao vivo. Esse contribuinte que ele não entrega a declaração, o que acontece com ele? Bom dia. Bom dia. Então, ele pode ter o CPF suspenso, né? Então, ainda temos um dia de prazo. Não é momento de pensar em esclarecimento de dúvidas o ponto-chave agora realmente é transmitir a declaração, cumprir com a obrigação legal, evitar que tenha uma multa pela entrega depois em atraso, e nada impede depois desse contribuinte poder fazer a retificação e corrigir aquilo que ele não conseguiu dar a devida atenção, e acertar as informações bem, deixar bem redondinho para não ter nenhum tipo de problema com o Leão. De hoje para amanhã, o que esse contribuinte precisa fazer para entregar essa declaração? Para ser uma simples aí, né, como você mencionou, depois ele se preocupa com os dados reais ali, de tudo que ele precisa declarar. Mas de hoje para amanhã, o que ele precisa fazer? Precisa correr aí, conversar com o seu contador de confiança, transmitir a declaração com as informações básicas, né, que são os dados pessoais, manda ela nem que seja em branco, mas cumpre com a obrigação legal. Se isso não acontecer? Se isso não acontecer, fora do prazo, existe depois a possibilidade da entrega em atraso, com a multa mínima a partir de R$ 165, vai variando conforme a pessoa teve os rendimentos. Tem como base os rendimentos tributáveis que a pessoa teve. E pode ter CPF suspenso, problema com o banco. Então, melhor não pensar nesse cenário. A retificação, como é que acontece depois? Existe prazo também para isso acontecer? E aí, que tipos de documentos? São os documentos normais que ele deveria ter providenciado agora, que ele vai ter que se preocupar, mas num curto prazo de tempo aí para poder fazer essa restituição, não, essa revalidação, né, dos dados que ele já passou para a Receita? Exatamente. Para fazer a retificação, ele pode retificar até os últimos 5 anos, né, desde que a Receita Federal não tenha iniciado nenhum tipo de fiscalização. Então, claro, é um tempo grande, mas a gente orienta que assim que possível já corrija, já deixa a sua declaração certinho para não ter nenhum tipo de problema, nenhum tipo de surpresa. Quais são as principais dúvidas normalmente? Tem bastante dúvida em relação às regras de obrigatoriedade. O pessoal ainda não sabe se precisa declarar ou não, né? Segundo ponto, entra a parte das despesas dedutíveis, o que pode abater da base de cálculo do imposto de renda, como despesas médicas, despesas relacionadas a plano de previdência privada, gastos com nutricionistas também é bem polêmico, porque hoje não é permitido. Uma demanda que tem aumentado bastante também em relação ao investimento de bolsa de valores e criptomoedas. Então, basicamente, são essas dúvidas que o pessoal acaba nos questionando. E como é que se faz para pedir as restituições? Então, a partir do momento que é transmitida a declaração do imposto de renda, já gera se a pessoa tem imposto de renda a pagar ou a restituir, e ali é informada os dados da conta bancária. Uma novidade aí também dos últimos 2 anos aí mais ou menos, é a possibilidade de informar o PIS, né, e receber via PIS também. PIS não, Pix. E é por aí. Muitíssimo obrigada, Alisson. A gente então tem essas informações aí para você, porque é importante, né, Marta, deixar tudo certinho, porque às vezes a gente não sofre o impacto logo após a finalização desse prazo, que é amanhã, mas ao longo da vida você vai sentindo dificuldades se você não regularizar e não acertar as contas com o Leão. Eu volto contigo aí no estúdio.